Queria aproveitar sua participação aqui com a gente para falar também de um outro tema importante, a decisão da primeira turma do Supremo de formar maioria para confirmar a decisão do ministro Alexandre de Moraes com relação ao mandato de Carla Zambelli, né, para que ela perca de forma automática o mandato dela, uma decisão da primeira turma do STF que vai de encontro a uma decisão da própria Câmara que tinha votado pela manutenção do mandato da Zambelli, né? É isso. Então, muito provavelmente teremos mais rusgas aí entre o Poder Judiciário e o Poder Legislativo nesses próximos dias, algo que foi principal pauta, na verdade, nos últimos anos, né? Um cabo de guerra entre Judiciário e Legislativo. A gente lembra que lá no começo da condenação da deputada Carla Zambelli, lembrando que esse processo todo contra ela é por conta daquela condenação por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça, ela foi condenada a 10 anos de prisão e a perda do mandato parlamentar. Nesse processo, ela saiu do Brasil e acabou presa na Itália. Existe todo o processo de extradição da parlamentar para o nosso país, algo que ainda está sendo tratado com as autoridades italianas. E nesse processo, o ministro Alexandre de Relator do caso protocolou à Câmara dos Deputados, à mesa diretora, esse processo para que fosse cumprida a decisão de cassação do mandato. Inclusive, em alguns momentos, Hugo Mota, presidente da Câmara, disse que decisão judicial se cumpre, não questionando, não exatamente sobre esse caso de Carla Zambelli, mas dizendo que decisões se cumprem. Mas nesse caso em específico, da cassação da deputada, ele colocou primeiro para análise no Conselho de Ética e depois na Comissão de Constituição e Justiça e posteriormente no plenário da Casa. Acompanhamos isso durante essa semana. Tivemos primeiro um relatório pedindo a absolvição de Carla Zambelli, ele foi derrubado na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Na sequência, quase que imediatamente, tivemos um novo relatório pedindo a cassação. Esse relatório foi aprovado e esse relatório foi levado a plenário. Por lá foram 227 votos favoráveis para a cassação do mandato da parlamentar. Eram necessários 257. Por conta disso, por conta da decisão do pleno, isso não foi decidido. No entanto, lembrando, lá no comecinho da nossa conversa, que isso tudo era uma decisão judicial a partir da primeira condenação. E nesse processo, ela já foi condenada por outra coisa, por conta de perseguir um homem ali no segundo turno das eleições de 2022 com uma arma pelas ruas de São Paulo. E aí o ministro Alexandre de Moraes proferiu uma nova decisão, também de teor monocrático, para que essa decisão fosse tomada nula pela Câmara dos Deputados e que fosse cumprida a decisão original da perda do mandato. E nessa decisão de Alexandre de Moraes, ele ainda dá 48 horas para que o presidente Hugo Mota já oficialize o suplente dela, o coronel Tadeu, do PL de São Paulo, como deputado no lugar dela. Até então, são 3 votos favoráveis. Esse caso tramita na primeira turma, sempre composta por 5 ministros, cada turma do Supremo Tribunal Federal. Essa tem um asterisco nesse momento, porque ela só tem 4 ministros, porque um deles pediu para ir para a segunda turma, que é o ministro Luiz Fux, e até então, Flávio Dino e Cristiano Zanin acompanharam o entendimento do ministro Alexandre de Moraes. Resta apenas o voto da ministra Carmen Lúcia, que, enfim, deve protocolar o voto dela aí durante esta sexta-feira, mas já há maioria e agora a gente vai ter que esperar como é que a Câmara dos Deputados vai reagir a podemos dizer, esse cabo de guerra, mais uma tensão entre os dois poderes. É isso que a gente tem observado nos últimos tempos. Câmara de um lado, STF de outro e os dois ali em discussão.